aqui nós começamos mais uma reflexão da Palavra de Deus, onde nós vamos falar sobre a graça basta. Nós muitas vezes somos confrontados com muitos problemas no nosso dia a dia, né? Muitas provações. Mas e aí? O que eu sinto diante das provações da minha vida? Estou murmurando, reclamando? Bem, nós vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. Vamos entender um pouquinho mais sobre a graça para nós é suficiente. Assim diz a palavra do Senhor. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, em mim gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Se você falar isso aí para alguma pessoa, amigo seu que não conhece Cristo, a pessoa vai te chamar até de louco, né? Como que eu vou falar que quando estou fraco é que sou forte, né? Que está no sofrimento, você sente uma certa alegria por saber que pertence a Cristo e você não está sozinho. Essa experiência ela é adquirida com o passar dos anos na nossa vida cristã. Para um novo convertido, uma pessoa que conheceu Cristo agora, ela não vai entender também não. É necessário ter uma convivência, ter uma intimidade, é necessário ter uma caminhada com o Senhor para poder a gente entender que passamos por certas dificuldades, mas não para nos diminuir, mas sim para nós crescermos espiritualmente, né? Para nós podermos adquirir experiência. É certo que queremos que tudo vá bem na nossa vida, que os problemas não sejam muito intensos em nossa vida, no cotidiano, mas sabemos que viver é também passar pelo sofrer. O apóstolo Paulo foi um homem privilegiado, conta que foi elevado ao céu e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir, como está lá em 2 Coríntios 12, versículo 4. Mas para que ele não se orgulhasse disso, o Senhor interveio, permitindo que Paulo sofresse de uma aflição física que agia como um mensageiro de Satanás, isto é, um lembrete constante das imperfeições humanas do apóstolo. Não sabemos bem o que seria este espinho na carne, mas podemos deduzir que era algo difícil de suportar. Mesmo ele pedindo várias vezes que Deus o livrasse daquilo, a resposta foi: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A atitude de Paulo diante dessa notícia foi a melhor possível. Ele disse: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele demonstra sua felicidade em saber que a graça de Jesus estará sempre presente com ele. Se Deus respondesse a sua oração e removesse o tal espinho, Paulo acabaria entregue à tentação da vaidade. Por isso, ele encontra contentamento em sua fraqueza. Aprendeu que quanto mais fraco se vir, mais forte será. Quanto mais lhe faltarem as forças, mais dependente da graça de Deus ele estará. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nosso desafio é suportar as fraquezas por amor a Cristo. Se Deus não nos livre de alguns espinhos, isso serve para nos manter no caminho dele, fortalecidos por seu poder. Talvez o problema que você está enfrentando hoje, né, certas dificuldades, algumas resistências, seja para te lembrar que você não é desse mundo, que você está aqui de passagem, que você tem um Deus a quem você prestará contas da sua vida, das decisões em que você está tomando. Porque se nós não sentíssemos dor, talvez nós seríamos destruídos, porque seríamos insensíveis à dor.
Então é necessário passarmos por dificuldades para a gente poder entender que Deus está conosco, que nós não conseguimos sem a presença dele. As dificuldades que passamos, a primeira coisa que nós devemos parar um pouquinho e pensar é: como está o meu relacionamento com Deus? Se eu estou passando por essa dificuldade, mesmo servindo ao Senhor, deve ser por algum propósito, e Ele sabe, eu não vou saber. Deus conhece, apenas devo confiar nele. O versículo de destaque que nós lemos foi em Jó 12:13, que diz: Deus é quem tem sabedoria e poder, a Ele pertence o conselho e o entendimento. Na palavra desse homem, nós podemos buscar para nós nos dias de hoje ver quem era Jó. Uma pessoa bem estruturada financeiramente, uma pessoa que tinha sua vida tranquila. Muitos de nós conhecemos bem a história do livro de Jó e sabe muito bem que Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, na sua família, e deixasse ele em situação difícil, de vergonha, dor, solidão, mas jamais esqueceu de Deus, continuou sabendo que aquilo tinha um propósito na vida dele. Assim nós devemos entender também que as dificuldades que vêm sobre nós têm um propósito, é por algum motivo. Se a gente ler o restante do contexto do livro de Jó, desse mesmo capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz: Deus é quem tem sabedoria e poder, a Ele pertence o conselho e o entendimento. E a sequência da leitura diz que o que Ele derruba não se pode reconstruir. Aquele a quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se Ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A Ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a Ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruina os homens de sólida posição. Cala os sábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e atraz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Anda tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Veja bem, é o reconhecimento da grandeza de Deus que Jó está falando aqui. Uma pessoa que sentiu o peso do sofrimento, da solidão, da dor, do desprezo, mas não abandonou Deus, reconheceu a grandeza de Deus. Nós muitas vezes, quando passamos por certas dificuldades, a primeira coisa que vamos fazer já é murmurar e reclamar, e talvez nem orar, nem apresentar a Deus, nem engrandecer o nome do Senhor. Para o mundo não vai entender eu dar graças diante ao sofrimento que estou passando, diante as dificuldades que estou enfrentando, ao desemprego, à doença, à solidão, não sei, algum problema que venha sobre mim. Dar graças a Deus deve ser uma coisa contínua em nossas vidas. Nós devemos começar o dia já agradecendo pelo que temos. Mesmo se estivermos passando dificuldades, agradeça a Deus, pois Ele detém todo o poder, toda a autoridade pertence a Ele. É Ele quem fala como deve ser, como deve seguir, por onde deve ir. É Ele quem decide tudo, como nós lemos aqui no livro de Jó. A graça é um auxílio divino e a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. Por meio da graça somos salvos do pecado e da morte. Além disso, a graça é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. Graça é um favor que não foi merecido. Graça é algo que é bom, que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar pelo presente nem se esforçar por merecê-lo. Graça é um ato de amor incondicional.
não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. Veja quantas vezes nós somos errados, cometemos falhas, né? Mesmo depois de ter recebido a graça de Deus, mesmo depois do sacrifício de Cristo naquela cruz, caímos no pecado. Se Deus fosse mau, Ele já teria riscado o nosso nome do livro da vida, mas Ele está sempre com sua mão estendida, nos oferecendo apoio para se levantar e continuar, e não desistir. Paulo, com seu espinho na carne, poderia ter desprezado o ministério, mas reconheceu quando o Senhor fala para ele: a minha graça te basta, é suficiente. Pois ele sabe que o que iria melhor para ele no final seria o melhor. Receberia a coroa da vida, estaria na eternidade com o Senhor. Cumpriria sua missão com chave de ouro, né? Vencendo todas as tribulações, as perseguições, sabendo que a graça do Senhor o acompanhava. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. O que cabe a mim e você agora, meu amigo, minha amiga, é praticar as boas obras que o Senhor nos ensinou a fazer e ser dependente totalmente dele. Não devemos viver aflitos como os pagãos, como pessoas que não têm temor de Deus, mas devemos viver em tranquilidade, sabendo que a graça de Deus é o suficiente para mim todo o tempo. Meus amigos, vamos trabalhar felizes para o reino de Deus, pois o preço pela nossa salvação já foi pago. Você não tem mais nenhum boleto para ser pago para ganhar a salvação. Ela já foi oferecida a você por Jesus naquela cruz. Faça uma reflexão na sua vida e vê o que você precisa melhorar para ser grato a Deus pelo que você recebeu. Não para pagar, porque Cristo já pagou por você. Por sua graça, Deus nos mostra uma outra forma de viver. Em vez de nos abandonar para as consequências do pecado, Deus nos ensina a viver de maneira melhor. Com esperança, sua graça nos livra de muitos erros. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a praticar a prática de boas obras. Você tem praticado boas obras? Pois então, leia a palavra de Deus, ela vai te ensinar a praticar boas obras. Ela vai te ensinar como adorar o Deus verdadeiro, como obedecê-lo, como ser grato a Ele pelo que você tem recebido. São tantas bênçãos, né, que recebemos. É uma alegria muito grande saber que estamos sendo aguardados no céu, para um dia estarmos com o Senhor em sua glória e vivendo com Ele na eternidade. Nós vivemos num mundo aqui em que muitas vezes passamos por dificuldades, mas essas dificuldades são para o nosso crescimento. Toda vez que você sentir pressão de alguma coisa, lembre-se do que tem te esperado na eternidade, do que virá para você, e essas coisas não vão fazer sentido na tua vida. Não valorize aquilo que tenta te machucar, não valorize aquilo que tenta te tirar do alvo que é Jesus. Foque na eternidade, foque no Senhor. Lembra do que Cristo fez por você. Ele venceu todas aquelas humilhações, aquela perseguição, aquela dor, venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida. É uma gratidão muito grande saber disso. Se temos uma vida obediente a Deus, vamos apenas confiar que a sua graça nos basta. Só a Ele podemos ter alegria, só nele podemos ter a esperança da eternidade.